ao final de Gênesis, mais 2 sermões. Esse livro tão importante para a nossa fé. E hoje estamos em Gênesis 49. Abra lá em Gênesis 49 e ouça com atenção a palavra do Senhor. Lembrando um detalhe que me ocorreu aqui, o reverendo Mateus está em férias. Ore por eles, para que eles aproveitem bem as férias. Não ligue para ele. Não mande mensagem para ele. Tem o conselho aí para isso. Deixe eles descansarem. Gênesis 49. Crianças, preste atenção que vai ajudar no desenho depois, hein? Depois chamou Jacó seus filhos e disse: Ajuntai-vos, eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel, vosso pai. Rúben, tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Impetuoso como água, não serás o mais excelente. Porque subiste ao leito de teu pai e o profanaste, subiste à minha cama. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entre minha alma, com o seu agrupamento minha glória não se ajunte, porque o seu furor mataram homens e na sua vontade perversa já retaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-los-ei em Jacó e o espalharei em Israel. Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a serviço de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se, deita-se como leão, e como leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló. E a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho e os dentes brancos de leite. Zebulon habitará na praia dos mares e servirá de porto de navios, e o seu limite se estenderá até Sidom. Issacar é jumento de fortes ossos, de repouso entre os rebanhos de ovelhas. Viu que repouso era bom e que a terra era deliciosa. Baixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho servil. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Gade, uma guerrilha o acometerá, mas ele a acometerá por sua retaguarda. Azer, o seu pão será abundante e ele motivará delícias reais. Naftali é uma gazela solta, ele profere palavras formosas. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até ao cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre os seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã devora a presa, e à tarde reparte o despojo. São estas as 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Depois lhes ordenou, dizendo: Eu me reúno ao meu povo, sepultai-me com meus pais, na caverna que está no campo de Efron, o Eteu, na caverna que está no campo de Macpela, fronteiro de Manre, na terra de Canaã.
a qual Abraão comprou de Efron com aquele campo em posse de sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher. E ali sepultei Lia, o campo e a caverna que nele está, comprados aos filhos de Et. Tendo Jacó acabado de dar determinações a seus filhos, recolheu os pés na cama e expirou, e foi reunido ao seu povo. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, te apresentamos este momento também, suplicando que o Senhor fale conosco, que seja tempo oportuno para aprendermos da tua vontade, sermos edificados, corrigidos, admoestados e ainda que experimentemos ver a salvação nesta manhã. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Crianças, vocês vão fazer desenho de vocês mesmos. Se você for só um filho, junta mais amiguinhos, mas filhos assentados ao redor do pai, ouvindo as suas orientações. Entendeu, Lídia? Tadinha. Ajuda aí os pais, porque nós vamos ver isso, filhos ouvindo as orientações dos seus pais. Ok, Aurélio? Então tá. Meus irmãos, diferentes são as últimas palavras ao final da vida. Algumas com revelações guardadas por anos ou décadas. Não é verdade? Você já viu história assim, que no leito de morte o cara fala assim, eu tenho mais 2 filhos. Né? E aí morre. Coisas desse tipo, não é? Pessoas acamadas que morrem somente depois de falar de ter aquela conversa sobre perdão e sobre reconciliação. Perde perdão e falece. Outros falecem depois de dar instruções ao cônjuge, faça isso, se case novamente, continue a vida, esse tipo de coisa. Ou depois de falar com todos os filhos. São diversas as situações que a gente vê por aí. E hoje nós vamos falar de uma situação parecida assim. Nós vamos ver as últimas palavras de Jacó, por isso o sermão é a parte 2, porque ele já vem falando isso. Mas agora as últimas palavras, antes de morrer, direcionadas aos seus 12 filhos. E nessa fala tem uma bênção profética e uma instrução para o seu sepultamento. Nós vamos ver isso em 2 pontos. Então, mantenha a sua Bíblia, seu aplicativo aberto e acompanhe. Os versículos 1 a 28, nós temos Jacó chamando os seus filhos para os abençoar. Meus irmãos, aqui há uma fala profética. Farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Isso não era comum até aqui. E veja, ele ainda diz, filhos de Jacó, ouçam a Israel. Cada vez mais a palavra Israel, não só o nome Israel, mas a ideia de um povo vem sendo reforçada. E ele então chama os seus filhos para ouvi-lo, seus 12 filhos, não é? E um detalhe, meus irmãos, que privilégio é poder ouvir os mais velhos nos dando instruções. Deveríamos fazer isso como povo de Deus, deveríamos ser mais atentos aos mais velhos, chamá-los para um café, ir à casa deles para ouvi-los, porque há sabedoria nessa experiência. Mas então Jacó vai ministrar a sua bênção profética sobre os seus filhos. Essas bênçãos estão associadas a nomes, a bichos ou a contextos. Por isso a gente percebe essas situações acontecendo e ela acontecerá debaixo de uma perspectiva profética. O que é isso? Eu vou fazer apenas um detalhe para você. Sabe quando você vai na estrada e vê morros distantes e que você olha e fala, nossa, que fileira de morros que dá toda uma volta, mas conforme você aproxima, você percebe que não é uma fileira, mas sim são vários morros, um mais distantes que os outros. Isso é um problema de perspectiva, de ótica. De longe você vê uma coisa, mas de perto você percebe que era outra. Isso é perspectiva, biblicamente falando, isso é perspectiva profética. O profeta falava de coisas que ele via uma coisa só, mas na verdade ele estava falando de coisas distintas sem saber. Alguns comentaristas veem neste texto aqui somente aspectos positivos, como Calvino e Spurgeon só falava que
o que tinha aqui, até o que é meio difícil, eles convertiam em uma explicação positiva, mas outros percebem dificuldades mesmo, que viriam sobre os filhos de Jacó e sobre as futuras tribos de Israel, posição que eu entendo mais provável. Mas vamos aos filhos. Começam com os filhos de Lia. Rúben, o primogênito. Jacó começa rasgando o elogio para Rúben. Quando você começa a ler, você fala, uau, que filhão é esse? Mas ele termina apontando para a perda dos privilégios da primogenitura. Rúben perde a primogenitura por conta da vergonha que ele causou ao seu pai, daquele erro que foi quando ele maculou o leito do seu pai se deitando com a concubina Bila. Por conta disso, ele perde a primogenitura. E um detalhe, meus irmãos, é interessante como Deus deixa que as consequências brotem dos erros dos seus filhos. O Senhor muitas vezes não nos livra das consequências. E às vezes isso pode até demorar um pouco, mas elas ficaram registradas, o Senhor nem sequer omitiu isso, Ele registrou para que nós não caiamos nos mesmos erros. Então ele fala de Simeão e Levi, esses dois irmãos, e vem aqui uma antibênção contra a crueldade. Eles mataram os siquemitas, lembra? A fio de espada. O pecado, meus irmãos, é sempre punido, mais cedo ou mais tarde. E isso resultará na dispersão dessas duas tribos. Essas duas tribos quase deixarão de existir ou elas viverão espalhadas por todo Israel. É verdade que por graça, exclusiva graça, diante do propósito de Deus, a dispersão da tribo de Levi vai ser usada para abençoar a nação de Israel. Vai ter levita por todo canto, mas isso é graça do Senhor. Judá, o texto de Judá, os versículos 8 a 12, dá um sermão sozinho. Judá herda a primogenitura. Judá vai ser o principal nome dos filhos de Israel. Ele terá um reinado, os exemplos todos citados aqui dão a ideia de um reinado de poder, um reinado de abundância, que isso vai ser percebido por todos os outros povos, e os povos louvarão o reinado de Judá. É dele que virá o reinado do leão da tribo de Judá. É desse que está sendo falado. É desse que virá o reinado de Davi, mas é principalmente desse que virá o reinado do Messias, o Cordeiro. Daí a importância de Judá. É dessa linhagem que virá o nosso Senhor Jesus Cristo. Zebulon habitará em direção à praia. Curioso que ele não vai fazer fronteira com o Mediterrâneo, mas a ideia aqui é que ele se beneficiará do comércio marítimo, talvez de onde venham os surfistas, quem sabe, né? Issacar vai ser o servo dos outros, talvez porque ele não é tão ativo, mas ele vai servir a todos os outros. Os filhos das concubinas Bila e Zilpa, Dan, essa serpente, essa víbora traiçoeira, ou associado a esses animais. Mas, curioso, meus irmãos, eu entendo que Dan vai sofrer grandes consequências. É desta tribo que virá a primeira prática idólatra no povo de Deus. O primeiro grupo de idólatras dentro do povo de Deus virá da tribo de Dan, conforme Juízes 18, versículo 30. E é curioso que nesse texto que lemos ainda há pouco, de Apocalipse, não aparece Dan. Depois você olha em casa, aparece Manassés. Dan parece que é tirado da genealogia santa. E aqui há um detalhe curioso no versículo 18. Há uma espécie de declaração de fé de Jacó. Jacó reconhece que a salvação vem do Senhor. Esse texto não há um posicionamento único entre os estudiosos. Alguns entendem que foi uma breve fala de Jacó, ele está cansado e ele deu uma respirada na frase, e ali ele aproveita para
exaltar o Senhor num lampejo de esperança. Talvez ele tenha tido essa pausinha para recuperar o fôlego, mas eu acredito que foi uma oração diante da condição de Dan, porque está exatamente emendado. Ele viu que ia ser ruim para Dan e ele clama, ele reconhece que a salvação vem do Senhor. Gade vai ser uma tropa de guerreiros. Aliás, no futuro eles vão enfrentar os moabitas e os amonitas, terríveis inimigos do povo de Deus. A fronteira dele tem a ver com essa entre e sai desses inimigos. Azê vai ser alguém que manufatura os pães, haverá pão em abundância, e não só isso, surgirão especiarias da manufatura do trigo ou da habilidade desse homem ou dessa tribo. Provavelmente eles habitarão numa terra fértil e produtiva. Naftali, cujo nome significa luta, porém é outro texto difícil aqui, mas me parece, conforme alguns pensam também, que ele vai ser forte, mas a força dele virá das palavras e não dos braços. Vai ser, inclusive no futuro, ele vai ser realmente um povo que faz isso. E por último, os filhos da amada Raquel. José. José recebe, embora Judá tenha a primogenitura herdada agora, mas José se gasta Jacó se desgasta para falar de José. Lembre-se, meus irmãos, Jacó está nos últimos suspiros. Ele está fraco, ele está falando tudo isso já falecendo. Mas José vai ter abundância e força, bênção sem medidas do alto dos céus até a mais longínqua profundeza. Bênçãos que serão duráveis, bênçãos que serão extensas, bênçãos dadas por Deus. Vejam como Jacó usa várias expressões para falar de Deus. José vai ser abençoado pelo poderoso de Jacó, pelo pastor e pedra de Israel, pelo Deus do teu pai, Jacó falando, pelo meu Deus, pelo Deus Todo-Poderoso. José vai ser muito abençoado. Bênçãos maiores que as que experimentaram Abraão, Isaac e Jacó. Os patriarcas foram abençoados, mas José vai ser muito mais abençoado. Inclusive, isso fará com que ele tenha distinção entre todos os irmãos. Que bênção interessante. E o outro filho querido, Benjamim, é um lobo, e a ideia aqui é que a tribo dele será temida e vitoriosa. Versículo 18 nos diz que são bênçãos segundo cabia a cada um. Destino de cada filho está sendo revelado aqui, e ao mesmo tempo um excelente resumo que Moisés, o autor desse livro, está contando para o povo da saída do Êxodo sobre a futura nação de Israel. E depois, quando a gente vê o desenrolar de Israel, a gente vai ver que essas coisas vão acontecendo exatamente ou com a mesma perspectiva dessa profecia. Eu gosto de filmes, de diversos filmes, mas daqueles também que tem leitura de testamento e partilha de herança. Já viu filmes assim? Normalmente são comédias, né? Por exemplo, aquela hora da leitura, tem personagens específicos diferentes, aquele filho que só é reconhecido no último momento, um filho que surgiu do nada, que ninguém sabia da existência, e ele recebe a fortuna. A esposa que não fica com nada, porque o falecido tinha descoberto que ela estava tendo caso com todos os empregados da casa, e ela está ali achando que ela vai herdar tudo e ela não ganha nada. O filho folgado que fica só com o carro. A filha querida que fica responsável por todas as empresas da família. E tem filmes diferentes, meus irmãos, mas a história tem um tema em comum. Muita surpresa na hora que o testamento é lido. Parece que essa foi a ideia aqui também. Jacó está deixando uma espécie de testamento espiritual.
a partir da bênção personalizada para cada filho. Obviamente, meus irmãos, Jacó foi direcionado pelo Deus Todo-Poderoso. Não houve equívoco aqui de Jacó. Jacó está falando de cada filho, do que viria a acontecer. E é curioso, né? Não é interessante que um pai vai falar sobre as bênçãos e diz: maldito vai ser sobre você, você perde isso aqui, você vai acontecer tal desgraceira. Não, e você vai ser muito abençoado, e você vai receber isso, você vai seguir esse caminho do meio aqui. E foi assim que aconteceu. A visão profética, meus irmãos, e eu quero tirar algumas lições desse primeiro ponto, e eu estou me desgastando mais nesse primeiro ponto mesmo. A visão profética, da forma que nós vimos aqui, ou ao longo do Antigo Testamento, e eu quero que você preste bastante atenção nisso, não se faz mais necessária. Nós não precisamos mais de profecias. Nós já temos todas as instruções do Pai profeticamente dadas a nós, ou revelada a nós pela inspiração do Espírito Santo sobre os autores. Meus irmãos, é verdade que ainda existe uma profecia existente, e é esta que está acontecendo nesse exato momento. A profecia do anúncio das palavras do Senhor a cada domingo. Isso é considerado na teologia como uma profecia, um fato, um ato de falar das coisas de Deus para o povo, mas não de novidade. Não tem mais novidade em relação à vontade de Deus revelada a nós, meus irmãos. Isso é um grande equívoco. O que nós teríamos que receber, aliás, o que nós deveríamos padecer neste mundo, e nós temos padecimentos, isso foi levado sobre os ombros de Cristo. A abundância que poderíamos receber de uma profecia, ela existe porque nós experimentamos os méritos de Cristo. Não há necessidade de buscar novidade, meus irmãos. Eu sei que aqui este grupo, quero crer que todo ele não faz isso, mas você conhece gente que faz isso. Ou talvez você tenha vindo de contextos onde isso acontece. Mas nós não precisamos mais. Nós já temos Cristo revelado, Cristo visto, Cristo vivido neste mundo e Cristo que vai voltar. Então descanse e se deleite no que nós já temos, que é a palavra de Deus. Curioso que normalmente onde se busca novidade é porque não se conhece o que já tem. Se as pessoas conhecessem o que já tem, a palavra de Deus não cairia nesse equívoco. Em segundo lugar, expandir a sua glória sobre toda a terra, sobre todos os povos, continua fazendo parte do projeto de Deus, de todos os povos, tribos e raças. A glória do Senhor vai se manifestar. E em Cristo surge um só povo. Ali estava nascendo uma nação, era o projeto de Deus ali, mas em Cristo essa nação não é mais étnica, não é mais um povo com uma bandeira hasteada. É curioso também coisas que crentes fazem, né? Por aí, uma idolatria à nação de Israel. Por caridade, para não usar outro termo, para com isso em nome de Jesus. Existe uma nação que é importantíssima na face da terra, é a nação santa do povo de Deus. Essa é a nação que nós devemos ter interesse, porque ela foi feita no sangue de Cristo. E Deus continua com esse projeto. Deus continua trazendo pessoas para dentro desse povo santo, dessa nação eleita, por todo o canto desse mundo. E no dia do juízo, isso vai ficar claro. Gente de todo o povo, tribo e raça vai adorar o Cordeiro. E todas as pessoas, absolutamente todas, de toda a história, de toda a face da terra, se dobrarão ao Cordeiro. Alguns reconhecendo que são pecadores e terão um destino terrível e eterno, e outros reconhecendo o seu Cordeiro que esperou por tanto
por tanto tempo. Em terceiro lugar, meus irmãos, nós, pais, não podemos profetizar aos nossos filhos sobre os futuros deles, não é? Às vezes até a gente queria que meu filho fosse médico. Essas profecias, às vezes, equivocadas. Queria que meu filho fosse o engenheiro da face da terra, né? Estava ouvindo uma história recentemente, a moça falando que o pai queria que ela seguisse um caminho assim, desse tipo, e depois ela só virou dona de casa, uma fiel esposa. Ah, meus irmãos, o que o Senhor quer é a glória dele sobre seus filhos e sendo manifestada sobre a face da terra. Então, nós não conseguimos profetizar nada. Hoje é o dia de abandone as tolices, né? Se você é do grupo do Palavras Tem Poder, abandona isso em nome de Jesus. Porque você não consegue mudar absolutamente nada no futuro decretado pelo Senhor. Você faz coisas pela sua responsabilidade, é verdade, como pais. Porém, você deve fazer uma coisa em relação ao futuro do seu filho, que é contar, ensinar, explicar sobre o futuro que já foi anunciado pelo Pai, por meio do seu Filho Jesus. Você tem que ensinar a palavra de Deus, pais. Pais, se dediquem a ensinar a palavra de Deus. Aliás, quanto mais cedo, melhor. Eu não tive esse privilégio de nascer num lar cristão, mas isso não é um problema para Deus. Mas você, pai, que está aqui com filhos pequenos, você já pode fazer isso. Então, fala do futuro dele. Eu ouvi esses dias também, eu não vou citar para não gerar ciúme nas outras crianças, mas eu ouvi de uma criancinha que está orando pela volta de Jesus. Isso! Assim, não vou falar quem é, porque está aqui, ele também não pode se sentir ensoberbecido por isso. Mas ele já está orando pela volta de Jesus mesmo. Eu queria que toda a igreja orasse assim: Maranata, vem Senhor Jesus. É isso que a gente precisa. Não negligencie o anúncio do futuro aos seus filhos e netos, e sobrinhos, e vizinhos, e aos pequenos da igreja. Não negligencie a pregação do Evangelho, meus irmãos, porque isso é sobre o futuro, inclusive o futuro eterno. Anuncie isso. Isso você pode fazer à vontade, tá? Pode mandar vir. Ainda quero dizer que Deus trata o seu povo conforme a sua santa e soberana vontade. Os apóstolos seguiram caminhos e tiveram mortes diferentes, sendo que um deles foi até traidor, né, destinado à perdição eterna. Crentes experimentam caminhos diferentes nessa vida. Alguns experimentam a fartura, alguns experimentam até a escassez. Porém, todos têm um destino comum. Todos serão levados, todos os crentes serão levados para a terra prometida. Nós precisamos lembrar disso. Esse texto me deu um alento muito grande. Conversando recentemente também com minha irmã, acho que eu não eduquei muito bem meu filho. A vontade que eu tive de falar eu tenho certeza disso, porque eu também não, e ninguém consegue fazer perfeitamente isso. Mas o Senhor vai convergindo todas as coisas, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e isso vai chegar no objetivo final que o Senhor quer. Isso vai acontecer. Então, continue, como diria aquele peixinho, né, aquela peixinha azul, continue a ensinar, continue a ensinar, continue a ensinar, porque é isso que importa. Nós vamos ter vidas diferentes, sim. Nós vamos olhar, talvez, para alguns crentes e falar: eita, vidinha lascada. É isso mesmo. Parece que ele está debaixo de uma antibênção daquelas que a gente viu. Sim, a gente vai experimentar dificuldade, sim. A gente vai experimentar dor, tristeza, luto. A gente também vai experimentar fartura, bênçãos, privilégios, honras humanas. Tudo isso pode acontecer, meus irmãos, mas tudo isso está debaixo do projeto de Deus. O que tem realmente importância, se eu pudesse dizer assim, é que o caminho para a vida futura
já foi dado. É o próprio Senhor Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. É isso que em que devemos fixar nossos olhos. É nele que devemos manter a nossa mente cativa, porque sem ele ninguém vê o Pai. Então, talvez você se sinta com alguma dificuldade nos tempos presentes. Ontem estava conversando com um irmão, falando de um amigo que por acaso trabalha numa empresa que eu não posso falar qual é, nem posso dizer que trabalhei nela, e que as coisas estão difíceis. Eu falei, fica tranquilo, vai piorar. É assim mesmo. O mundo corporativo tem dessas coisas, mas não é isso que importa. Você tem que olhar para Cristo e lá dentro fazer diferença. Está achando que está ruim lá? Faz diferença lá dentro. Seja sal, seja luz lá dentro. Nós não podemos nos distrair, meus irmãos, porque problemas tem mesmo. Sabe quem disse isso? Jesus. No mundo você vai ter problema para dar com pau. Versão Silvio Bis, revista atualizada. Mas não se preocupe, eu venci tudo. Nós não precisamos nos preocupar, meus irmãos. Esse texto mostra filhos criados pelo mesmo pai, não é pela mesma mãe, tudo bem, mas pelo mesmo pai, um patriarca, com destinos distintos. Uns destinos terríveis e uns destinos muito bons. E sabe o que é o curioso? Salvo Dan, que eu não tenho certeza se ele estava por conta do texto de Apocalipse, mas no mínimo 11 foram para o céu. Dos 12 apóstolos, 11 foram para o céu. Se você está me ouvindo aqui e crê que Jesus é o seu Senhor e Salvador, você também vai estar no céu com esses patriarcas. É isso que importa. Que isso anime a sua vida. E ainda um último aspecto desse primeiro ponto, para mim é um alento saber que o Senhor nos ama apesar de nós mesmos. Eu tenho uma irmã muito querida, é uma frase irônica, é claro, que ela fala que só Jesus gosta de crente, porque realmente, né, crente dá trabalho. E eu estou falando porque eu estou com um espelho olhando para mim, tá? Não estou falando de você não, porque eu sei que você não dá trabalho. Mas o Senhor lida com gente irada, gente belicosa, gente arrogante, gente mentirosa, gente traiçoeira, gente que morde o calcanhar do cavalo e o cavaleiro cai, gente que faz esse tipo de coisa, todo tipo de coisa dessa natureza. Mas é interessante, né, meus irmãos, que mesmo assim o Senhor pega essa gente e faz dessa gente irmãos. E Cristo fez isso por conta da cruz do Calvário. Eu estou nesse grupão, meus irmãos. É bom olhar daqui para aí, né? Porque eu vejo todo mundo e olho e falo assim, caramba, eu sou pior do que eles, eu acho. Né? Ou pelo menos tive um passado pior do que o deles. E o Senhor me quis, Ele te quer também. Isso a gente deve lembrar. Nós não somos a última Coca-Cola gelada do deserto, meus irmãos. Se você se acha, cuidado. Não é? Mas, mesmo assim, o Senhor nos quis. O Senhor Jesus lidou com 12 apóstolos bem difíceis. Num sermão meu para trás, eu falei isso. Se a turma do RH, cadê a turma do RH? Olhasse para Jesus hoje, ia falar, mas é ruim de seleção, né? Vai selecionar mal assim lá longe. Um nega, o outro trai, o outro duvida, todo mundo foge na hora do vamos ver. É ruim de seleção, né? Mas não é. Porque Jesus, meus irmãos, Ele faz assim, fez conosco, graças a Deus por isso. Porque se dependesse de currículo, eu e você estaríamos fritos. E mesmo assim, o Senhor lida conosco, Ele continua lidando conosco, por conta da sua infinita graça e mais, não só tolerando a gente, não, ao contrário, nos amando e nos forjando à semelhança dele. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Por isso que somos chamados, ou é por isso que devemos ser chamados de cristãos. Que as pessoas aí fora vejam em nós Cristo. A gente não pode só usar o título, eu sou um cristão. Isso precisa gritar aí fora. Porque aí fora as pessoas sabem quem a gente é, né?
no ambiente de trabalho, na faculdade, na escola, dentro de casa, as pessoas sabem quem a gente é. A nossa velha natureza às vezes dá uma saidinha, não é? Dá uma escapulida e a gente pisa na bola. As pessoas sabem, mas elas precisam saber que isso acontece, mas que isso está deixando de acontecer. As pessoas devem olhar e falar assim, caramba, que pessoa difícil, mas no futuro ela vai falar, caramba, essa pessoa está mudando mesmo, hein? O que está acontecendo na vida dessa pessoa? E aí é a hora que você entra e fala, Cristo que está fazendo diferença na minha vida. Mas, indo para o final, e esse segundo ponto é menor, versículos 29 a 23, nós temos uma instrução para o sepultamento e morte. Essas são de fato as últimas palavras de Jacó. E o versículo 29 começa de um jeito e o versículo 33 termina desse mesmo jeito, um falando do futuro e o outro falando do que já aconteceu. Começa assim o texto, eu me reúno ao meu povo. 147 anos de vida, 17 anos, os últimos 17 anos vivendo no Egito. Nada disso sufocou a esperança de Jacó pela vida futura com Deus, o Deus da aliança, aliança feita com Abraão, Isaac e com ele mesmo. Porque às vezes a gente fala, nossa, eu estou vivendo um país tão difícil. Vive no Egito, você vê, naquela época. Não é? Num lugar que estava... aliás, eles estão ali porque na terra dele não tinha nem o que comer. Vejam, meus irmãos, a história sempre foi cercada de dificuldade, mas nada disso mudou o coração de Jacó. Ele anseia por estar com o seu Senhor. E o desejo dele, que ele deixou declarado para os seus filhos, é: eu quero ser sepultado lá em Macpela, aquela gruta que o seu avô Abraão tinha comprado, onde ali existe a sepultura dos seus ancestrais e suas esposas. Abraão com esposa, Isaac com esposa. No caso de Jacó, a esposa foi na frente, ele enterrou Lia lá. É lá que ele quer ser sepultado, porque aquele lugar apontava para a futura posse da terra prometida. Me ocorreu alguma coisa aqui, essas profecias modernas, né? Você vai tomar posse dessa bênção que eu estou te dizendo, eis que te digo, vai acontecer isso na sua vida, isso. Aí não acontece. Abraão, Isaac, Jacó ouviram do próprio Deus e não viram. Então você acha que agora vai mudar isso no mundo? Por caridade. Mas Jacó tinha a certeza de que ia se cumprir, então ele fala, me enterra lá. É lá que eu quero ficar, porque aquele pedacinho já é o sinalizador da terra prometida. Eu quero me unir ao meu povo. E um detalhe aqui curioso, meus irmãos, porque eu não sei o que é viver 147 anos, mas dá para ter visto muita coisa, né? Dá para ter interagido muito com os filhos, dá para ter se apegado muito aos filhos, dá para ter se apegado muito aos netinhos. Porém, veja comigo que o fato dele, ele está para ser separado dos filhos, das noras, da filha, dos netos, ele está para separado disso, por meio da morte, mas ele não teme. Isso não gera temor no coração de Jacó, nem sofrimento. Jacó não está ali sofrendo, vou ficar sem vocês, não, ele fala, eu quero ir para o meu povo, porque a sua esperança estava no fato de que ele ia encontrar os seus antepassados. E isso, ao mesmo tempo, fica como esperança para os seus descendentes. É como se ele tivesse, eu vou encontrar com a minha família e vocês vêm depois, porque eu tenho certeza que a família da aliança vai estar junta. Ele não tinha essa preocupação. É claro, meus irmãos, que pela fé, essa esperança estava alicerçada na certeza da salvação desses antepassados, da sua própria salvação e da salvação dos seus descendentes, porque Deus havia falado que ele ia alcançar
cada um e os seus descendentes. Havia essa expectativa e essa esperança. E o texto termina dizendo que Jacó expirou, Jacó foi reunido ao seu povo. Eu tentei ficar imaginando essa cena, parece, e só parece, que ele meio que se sentou onde ele estava, falou, recolheu os pés, deitou e morreu. Parece que é algo desse tipo. E ele então, diz o texto, ele foi reunido ao seu povo. Ele foi. Não é uma questão de ser sepultado. O sepultado era uma simbologia. Diz o texto que ele foi reunido. Ele já estava com o seu Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O pai das futuras tribos de Israel morreu. Viveu muito, mas morreu, porque a morte alcança mesmo. É a consequência do pecado. Mas o que importa olhar aqui, meus irmãos, é que a história não acaba ali. Eu e as minhas ideias, de publicitário, fui para a internet e fiz uma pesquisa sobre sugestões de frases para lápide de túmulo. Foi essa pesquisa que eu fiz. E aí eu trouxe só algumas, eu vi várias, não é? Mas eu trouxe algumas, quem sabe te anima. Mas uma era assim: você partiu, mas é eterno o seu legado de amor, bondade e as mais lindas lembranças. Te amaremos para sempre. Frase grande, Vai gastar horrores para pôr isso aqui. Sua luz continuará a nos guiar. As boas memórias serão o nosso conforto eterno. Descanse em paz. Essa outra eu gostei também. Esposo, pai presente, avô amado, você se foi e deixa um imenso vazio em nossas vidas, mas jamais em nossos corações. É uma frase melhor que a outra, para não dizer outra coisa. Agora, eu também estava pensando o seguinte: curioso é que lápide, aquela plaquinha que se põe em cima de túmulo, ela tende a esconder a verdade, não é verdade, meus irmãos? Já parou para pensar nisso? Porque algumas deveriam ser assim. Se fosse os sincericidas, deveriam falar isso, Mas vejam, uma podia ser assim: aqui jaz um bandido que trouxe tristeza a muitas famílias. Uma boa lápide para um assassino, Eis um exemplo de safadeza, corrupção e descaso com o povo. Boa, Paulo? Seria. Um perdido pecador cujo destino eterno será terrível. Um ímpio podia colocar, essa frase assim, ou os familiares de um ímpio. Uma frase para lápide de crente poderia ser assim, e eu gostei dessa primeira, gostei inclusive para mim, viu, Chuchu? Esqueci de falar isso. Sigo para o meu povo. Frase de crente. Fui encontrar minha família. Põe lá, Põe até um versículo para provocar a curiosidade. E eu te pergunto, você já pensou na sua? Tudo bem, pode ser que na sua não venha a ter tal. E também não precisa pensar, isso não é um dever, mas... Porque eu queria te deixar alguns detalhezinhos. Caso Jesus não volte antes, porque ele vai voltar, mas caso Jesus não volte, todos nós morreremos. Essa é uma conversa que crente devia falar com tranquilidade. Todos nós morreremos. Você não precisa ter uma frase pensada para a sua lápide, mas você tem que ter uma santa expectativa pela terra prometida. Você deve ansiar a terra prometida. Você deve orar conforme aquele garotinho que eu falei agora há pouco, que eu estou quase falando o nome. Volta Jesus. Você deve orar assim. Ou, ainda que Jesus não volte e eu venha morrer, eu vou para Jerusalém celestial. E vai cantando. Eu vou porque eu vou me reunir com meu Deus e o seu povo para todo sempre. Você tem essa certeza? Aliás, turbulência em avião é ótimo para testar essa certeza, Eu gosto de ver crente na turbulência. Porque é hora de você falar, estou indo, Porque essa é a nossa esperança, meus irmãos. É isso que deve nos animar. É claro, eu já falei isso uma outra vez, ninguém quer morrer sofrendo com dor,
É claro, todo mundo quer o clássico, né? Eu quero morrer dormindo, claro. Mas não interessa a forma, o que interessa é quando você fechar os olhos aqui, hora que abrir, quem você vai ver? Eu, pela absoluta graça e misericórdia do Deus Todo-Poderoso, eu vou ver Jesus. E você? Isso deve nos animar, deve nos tranquilizar, deve nos fortalecer a fé, deve nos animar para viver neste mundo caído. Se você está vendo muita notícia de violência, para de ver, para de perder tempo, porque a violência não vai te segurar, porque Jesus o tem pela mão. É essa a nossa esperança, quer dizer, essa é a esperança daqueles que têm a Jesus como seu Senhor e Salvador. Se alguém aqui nesta manhã não tem, é o momento. É o momento. Não saia daqui sem essa certeza, pode conversar conosco ao final. Mas a morte não pode assombrar os crentes. Não pode. Se você tem medo da morte, hoje é mais uma daquelas, situações que eu devo abandonar. Hoje é o dia de você sair feliz com esse assunto. Não estou dizendo que você quer morrer agora, não é isso. Mas é sair feliz com esse assunto, porque a morte é apenas a porta que vai se abrir para a gente se encontrar com Jesus. Só isso. Por isso você não pode temer, meus irmãos. Você não pode temer abrir uma porta. Não pode, porque essa porta é fantástica. A hora que ela abrir, Jesus. Glória a Deus por isso. Você precisa se animar com essa verdade. É verdade, eu termino, ou caminho para terminar com isso. É verdade que o distanciamento atual pela morte de algum ente querido é motivo de saudade. É verdade, eu não estou negando isso. É verdade, quando morre alguém querido nosso, bate a saudade. É verdade, mas em Cristo não é motivo para sofrimento, pois esse tempo não é nada diante da vida futura. Nada. Por isso que devemos ter essa alegria de sepultar irmãos. Eu já comentei isso, eu acho, mas uma das minhas primeiras experiências pós-conversão foi, e não foi experiência sobrenatural não, foi bem realzinha mesmo, foi no sepultamento de crente. Porque eu só estava acostumado com o sepultamento que a gente se joga no caixão, né? Me leva junto. A pessoa cai e fala, não, ainda não é minha hora. Mas era desse tipo de coisa, né? Eu só tinha tido esse tipo de experiência. Mas aí eu fui num sepultamento de crente. Música, tranquilidade, conversinhas agradáveis sobre Jesus, lágrimas, sem sombra de dúvida, choro, ok, não é um pecado isso, mas o povo cantando, aquilo me marcou até hoje. Eu me lembro de uma situação, eu me lembro da situação, mas como vocês sabem, eu nunca me lembro dos detalhes bem, né? Mas acho que a Ranus e João Inácio vão se lembrar. Lá na nossa igreja anterior, tinha um casal com 2 filhos pequenos, não me lembro, acho que foi a menininha que faleceu, e ela era do coral, a mãe era do coral da igreja, e o coral foi para prestar uma homenagem ali, naquele culto fúnebre, aquele último momento ali, e o coral se levantou, você se lembra disso, filhinho? Você estava naquele coral? Se levantou, saiu, foi cantar. Obviamente, quando o coral vai cantar, metade da igreja já estava chorando, eu um deles. Agora, a outra metade passou a chorar quando a mãe levantou e tomou o lugar dela no coral. E a mãe começou a cantar ali. Daqui a pouco, quase ela canta sozinha. Aquilo me marcou de um tanto, meus irmãos. Era a filha, ou filho, não me lembro, mas acho que era a filha. Filho, era o filhinho pequeno, cantando no coral. O caixão ali, ó, daqui ali, cantando no coral, por uma certeza. A expectativa, a santa expectativa por encontrá-lo
na eternidade. Essa é a nossa esperança. E o pai ainda, a mãe foi dentro da igreja, o pai foi lá no sepultamento. Na hora ia baixar o caixão, o pai falou: peraí, eu quero dar uma palavra. Aí entra com Jó. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor, e isso, aquilo, obrigado, Senhor, por isso, por esse menino, por esse filho maravilhoso, e isso. Aí, meus irmãos, se tinha escapado alguém de chorar, foi naquela hora. Certeza da obra de Cristo. Nos últimos instantes, meus irmãos, antes de Jesus morrer, ele não ouviu a instrução do Pai. Quando ele estava na cruz, ele não ouviu nada. Aliás, ele experimentou o silêncio. Os filhos de Jacó ouviram bênção, Jesus, o silêncio. Mas sabe por que isso não foi impactante? Creio eu, porque ele tinha ouvido o seguinte: esse é o meu filho amado em quem eu comprazo. Cristo, como homem, sabia em quem ele confiava. Não se esqueça, meus irmãos, ali era a humanidade de Cristo na cruz. Ele sabia quem era o Pai. E é esse mesmo Jesus que nos deixou várias palavras de conforto antes da sua morte, mas um pouco antes, não na cruz. Aliás, uma foi na cruz. Ele nos deixou a instrução ou a fala de que iria preparar morada para o seu povo. Ele falou isso. Ele falou também que ele não nos deixaria órfãos. Os apóstolos estavam ali: não, se eu morrer, não. Já está difícil, sem o Senhor, não. E Jesus falou: não se preocupe, vocês não ficarão órfãos, porque virá o outro Consolador. E veio. Aliás, detalhe, hoje à noite começamos Atos, vamos entender bem isso. Ele nos disse que ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Pela obra que só a divina Trindade pode fazer, Cristo está conosco agora. Por isso a gente pode descansar, meus irmãos. E por último, a gente pode descansar nas palavras de Cristo, porque ele disse: está consumado. Essa ele falou na cruz. Está consumado. Cumpri a minha obra e vocês vão ter vida e vida abundante. Então, toma posse disso, porque você tem vida e vida abundante. Você tem, porque Cristo deu. Se você está desperdiçando, não é problema dele. Mas você tem vida abundante. Que essas verdades, meus irmãos, nos inspire nessa manhã, nos anime nessa manhã, para que você saia falando diversas declarações de fé neste dia. Ao longo desse dia, eu vou te deixar algumas sugestões para você voltar no carro, voltar na moto falando dentro do capacete, falar na hora do almoço, falar à tarde. Eu vou te deixar algumas sugestões para você falar diante das palavras de Cristo. Ao Senhor pertence a salvação. Acho que desligou o microfone aqui, porque eu esperava uma reação. Ao Senhor pertence a salvação. Isso. Louvado seja o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Maranata, vem Senhor Jesus, glória a Deus. É com essa esperança que a gente sai daqui nessa manhã. Vamos orar. Querido Deus, obrigado, Pai, pelas últimas palavras de Jesus. Aliás, obrigado por todas as palavras de Jesus, desde Gênesis 1 até Apocalipse. Obrigado por todas as tuas palavras, Senhor, porque são elas que nos enchem de esperança, elas que nos animam, elas que nos instruem, elas que nos motivam, elas que guiam nossos passos. Obrigado por tudo isso, Senhor. E obrigado porque o Senhor, pelo Espírito Santo, aplica essas palavras nos nossos corações. E eu peço em nome de Jesus, aplica, Senhor, essas palavras agora, de tal forma que saiamos daqui mais alegres, mais convictos, mais firmes nas palavras de Jesus, em nome de quem nós oramos. Amém. Vamos pôr em pé.